Revista do Nufen, versão online ISSN 21752591, volume 2, número 1, São Paulo, junho de 2010. Artigo: A função imaginária no uso de substâncias psicoativas. Contribuições de Jean-Paul Sartre. Resumo: estudos antropológicos mostram que em quase todas as civilizações o ser humano sempre buscou maneiras de induzir estados alterados de consciência. A experiência imaginária tem sido, em todas as épocas e em todas as culturas, muito valorizada. O objetivo deste trabalho é discutir esse tipo de experiência provocada pelo uso de substâncias psicoativas, tendo como fundamentação a teoria do imaginário apresentada por Jean-Paul Sartre. A experiência imaginária é um aspecto central do psiquismo humano, pois sua função irrealizante permite ao sujeito transcender uma dada situação em direção a um fim e, por isso mesmo, ir além de sua realidade, o que, por um lado, pode ser transformador e, por outro, alienador. Tudo depende da relação do sujeito com o mundo, de seu contexto antropológico, de sua situação concreta na vida de relações, da estruturação de sua personalidade e da função que a vida imaginária possa ter nesse conjunto. Palavras-chave: experiência imaginária, substâncias psicoativas, Jean-Paul Sartre, psicologia fenomenológica existencial. Introdução. Este artigo tem como objetivo discutir as chamadas experiências visionárias proporcionadas pelo uso de alucinógenos, tendo como base a teoria fenomenológica da imaginação apresentada por Jean-Paul Sartre em seu livro O Imaginário, publicado em 1940. Neste livro, Sartre descreve as características do fenômeno psicológico da imaginação e do imaginário, baseado nos pressupostos fenomenológicos. Será discutir, então, a partir desta descrição do imaginário, a função que este desempenha e sua contribuição para a compreensão das experiências visionárias induzidas pelo uso de substâncias psicoativas. Imerso em uma situação imaginária, o sujeito pode experimentar diferentes reações emocionais e comportamentais. Há pessoas que têm um êxtase místico, uma viagem fantástica, outras têm o que se chama de bad trip, tendo medo do que imaginam, o que possibilita diferentes vivências frente à ingestão de uma mesma substância. O que possibilita diferentes vivências frente à ingestão de uma mesma substância? Esta é a resposta que se busca esclarecer, sustentada numa revisão de literatura sobre as duas temáticas: as experiências visionárias induzidas pelo uso de alucinógenos e a teoria do imaginário, embasada em Sartre, realizando um diálogo interdisciplinar entre estes dois campos. As experiências imaginárias induzidas por substâncias alucinógenas. Segundo Varela, 2005, perseguir estados alterados de consciência é considerado uma atitude inerente ao ser humano. Estudos antropológicos mostram que em quase todas as civilizações sempre se buscou maneiras sempre se buscou maneiras de induzir este tipo de experiência. Entre os diferentes métodos empreendidos para buscar estados alterados de consciência, um dos mais utilizados é a ingestão de substâncias psicoativas, entre elas as alucinógenas. Segundo Galina, essas substâncias não somente fornecem o prazer imediato, como também possibilidades de transcender a situação atual em que o sujeito se encontra. As pessoas sabem que com isso sempre poderão escapar ao peso da realidade, refugiando-se em um mundo próprio que oferece melhores condições para sua sensibilidade. Segundo Groisman,
O uso de plantas e substâncias psicoativas na busca de técnicas de modificação ou expansão da percepção do mundo parece ter se tornado, nas sociedades urbanizadas do Ocidente, um movimento transcultural, ou seja, um conjunto mais ou menos organizado de ideias e atitudes voltadas para a transposição de fronteiras geográficas e simbólicas e motivado por uma atitude de aprendizado com outras culturas. Neste contexto, tem ocupado papel central a ideia de transcendência, no sentido de transpor limites dados pelo mundo da vida cotidiana. A compreensão sobre o uso e a função das substâncias psicoativas varia conforme as épocas históricas. Sendo assim, o uso de tais substâncias assume feições variadas em diferentes épocas e culturas. Desta forma, longe de ter uma natureza comum a todos os ambientes, a droga assume diferentes significados em diferentes contextos sociais e culturais. Em contextos ritualísticos e religiosos, tais substâncias possibilitam, ao promoverem tais estados alterados de consciência, o papel de mediação entre o mundo da experiência imediata e diferentes dimensões espirituais. Sendo assim, são percebidas como instrumentos de acesso ao divino, como fontes de misteriosa sabedoria, de beleza e inspiração, constituindo aquilo que se costuma chamar de experiências visionárias. Este tipo de experiência tem sido, em muitas culturas, altamente valorizada, pois, para a maioria de seus adeptos, é uma manifestação simultânea do belo e do verdadeiro, do divino e do natural. Esta experiência mostra, muitas vezes, paisagens celestiais com anjos, seres espirituais ou domínios místicos, criando uma ponte para o sagrado, resultado da busca espiritual. Permite assim que o sujeito tenha acesso a sentimentos e sensações que transcendem a realidade cotidiana, seja no sentido de conquistas de novos horizontes ou, por outro lado, de fuga da realidade. Segundo a clássica classificação de Charlotte, existem os seguintes tipos de substâncias psicoativas: A. Depressores do sistema nervoso central, SNC, ou psicolépticas, que inibem as funções psíquicas, tendo ação relaxante ou calmante. B. Estimulantes do sistema nervoso central, ou psicoanalépticas, que estimulam as funções psíquicas, tendo ação tônica, revigorante, euforizante. C. Perturbadores do sistema nervoso central, ou psicodislépticas, alucinógenas, que perturbam as funções psíquicas, tendo ação confusional alucinógena. As drogas que estão na base das experiências visionárias são as últimas perturbadoras do sistema nervoso central. Dentre estas substâncias, encontram-se várias plantas conhecidas desde a antiguidade, sendo chamadas de plantas do poder, ou ainda enteógenas, cujo sentido articula o radical grego enteon, divindade interior, e gen, que indica a ideia de nascer, implicando uma concepção que preconiza um caráter sacramental para o uso de psicoativos. O termo enteógeno significa tornar-se divino interiormente, termo que usaram para descrever estados de inspiração poética ou profética e para descrever um estado enteogênico induzido por plantas sagradas, segundo Varela. O uso dessas plantas geralmente está relacionado a contextos ritualísticos e religiosos, sendo que nessas situações, através de seus efeitos, ganham o poder de aproximar quem as ingere de seus deuses e coloca os adeptos diante de uma realidade sobrenatural que os aproxima de seu grupo cultural,
perpassando sua história individual e grupal, sob presença de forte misticismo religioso. Dentre as drogas perturbadoras do sistema nervoso central, que podem ser advindas de plantas naturais ou produzidas sinteticamente, as mais conhecidas são o cogumelo Psilocybe mexicana Rein, utilizado pelos astecas em rituais para obter visões místicas. Seu princípio ativo é a psilocibina, cujo uso foi difundido na década de 1970 nos Estados Unidos da América. 2. O peyote, cacto mexicano de onde se extrai a mescalina, usada em diversos rituais pelos astecas e maias. As experiências com a mescalina foram relatadas por Huxley em seus livros As Portas da Percepção, 1954, e Céu e Inferno, 1956. Jean-Paul Sartre, em 1934, também fez uso da mescalina e utilizou-se da experiência a que foi submetido para escrever o livro O Imaginário. 3. A ayahuasca é encontrada na planta Banisteriopsis caapi, conhecida popularmente como o cipó jagube, usada desde a antiguidade em rituais religiosos pelos índios da floresta amazônica. Sua ação psicoativa só ocorre com a adição de outras plantas, estas de caráter alucinógeno, sendo a mais utilizada a Psychotria viridis, produzida por um arbusto conhecido popularmente como rainha, cujo princípio ativo é o alcaloide N-dimetiltriptamina, DMT, que, quando misturado com inibidores da enzima MAO, tais como a armalina, a armina ou a tetrahidroarmina, contidas na planta da ayahuasca ou nas sementes da arruda síria, Peganum armala, tornam-se um potente alucinógeno. É interessante notar que nenhuma destas plantas é alucinógena sozinha ou em doses orais. Será a interação entre elas que fará a ação alucinógena do chá. Desde os anos 1930, o uso da ayahuasca está ligado a contextos místicos constituídos por grupos religiosos organizados. O Santo Daime, a União do Vegetal e a Barquinha são os mais conhecidos e utilizam o seu chá como base de seus rituais religiosos. Quarto, o LSD, ácido lisérgico, obtido do esporão de centeio, mas que na forma natural possui baixa ação alucinógena. No entanto, após ser sintetizado em laboratório, adquire as poderosas propriedades alucinógenas do conhecido LSD, famoso por ter sido muito utilizado no movimento hippie e de contracultura dos anos 1960. Dentre os efeitos proporcionados pelos alucinógenos estão alterações da sensopercepção, modificando a intensidade das cores e dos sons, lentificação da consciência do tempo, labilidade emocional de humor, despersonalização e desrealização, ansiedade, náusea, taquicardia e algumas vezes medo de perder o controle. Tais drogas induzem alterações de consciência semelhantes às alcançadas em estado de inspiração mística, com vivências de intensificação das experiências sensórias, ilusões visuais e alucinações, proporcionando percepção aumentada de pensamentos e estímulos internos e externos. Os estados experienciais produzidos pela ingestão de substâncias alucinógenas carregam semelhanças com sonhos, estados meditativos e, por outro lado, com estados psicóticos, embora em si não possam ser identificados ou igualados com nenhum desses estados. Os alucinógenos são, desta forma, também chamados de psicodélicos, ou induzirem a experiência subjetiva de ter a consciência expandida e de estar em união com a humanidade,
e com o universo, ou ainda de ter algum tipo de experiência mística. Essas drogas podem ainda ser chamadas de psicomiméticas, pois seus efeitos podem imitar sintomas presentes em surtos psicóticos. Huxley, em seu livro As Portas da Percepção, 1966, descreve os efeitos que sofreu em uma experiência de ingestão de mescalina acompanhada por especialistas. Ressalta a intensificação da senso-percepção, principalmente a sensação das cores e dos efeitos visuais, levando à percepção dos mínimos detalhes dos objetos que os cercavam. Mostra também que não houve alteração do raciocínio, mas uma diminuição da vontade e um distanciamento dos outros, ainda que próximos, chegando a uma espécie de despersonalização. Descreve uma interação com o universo como se fosse uma obscura noção de que tudo está em todas as coisas. Santos, em pesquisa para sua dissertação, descreve as reações mais comuns ao uso da ayahuasca. Imagens que produzem um estado mental semelhante ao do sonhar, cujas temáticas mais comuns são visões geométricas circulares, visões de animais como tigres, leopardos, jacarés, jaguares, répteis, serpentes, dragões, visões místicas como o diabo, anjos, Virgem Maria, Cristo, visões do paraíso, céu, inferno, sensação de êxtase religioso ou de amorosa serenidade, entre outras. Em seu livro O Céu e o Inferno, Huxley afirma que a luz e a cor pré-naturais são fenômenos comuns a todos os transes visionários, e de par com eles surge com igual constância uma sensação de ampliação dos valores. Por outro lado, sabe-se que os efeitos das drogas dependem de várias condições, como o ambiente em que é realizado o uso, a sensibilidade do indivíduo e suas expectativas. Os efeitos e consequências do uso não dependem, portanto, apenas das propriedades farmacológicas da droga, mas também das atitudes e personalidade do usuário, assim como do ambiente físico e social onde ocorre o uso. Segundo Varela, há sempre um propósito, uma predisposição para se conseguir um efeito da droga. Sendo assim, esse efeito depende em boa margem das expectativas de quem utiliza a droga. O uso de psicoativos raramente é uma atividade isolada, mas sim social, sujeita a vários determinantes como disponibilidade da droga, tendências de uso e padronização cultural do meio, não podendo ser isolado de seu contexto social. Para Barbosa e Dalgalrondo, o uso de alucinógenos como a ayahuasca dentro do setting ritual, por exemplo, pode servir como fator de proteção aos transtornos psiquiátricos. É importante ressaltar que, geralmente, os efeitos dos alucinógenos são agradáveis, mas muitas vezes, dependendo das condições acima citadas, o sujeito pode experimentar sensações desagradáveis, ter uma bad trip, como se diz. Nesses casos, o indivíduo tem sensações de confusão aguda, desorientação e sintomas psicofísicos como palpitações, sudorese, medo, agitação, ansiedade e tensão, podendo evoluir para paranoia e desespero, sendo o caminho para a ocorrência de um surto psicótico. Como afirma Huxley, nem sempre a experiência visionária é celestial, às vezes ela pode ser terrível, o que faz com que haja inferno da mesma forma como há o céu. Desta forma, o uso de substâncias alucinógenas também pode provocar sintomas psiquiátricos e surtos psicóticos, conforme constata Santos e Loyola e Andrade ao relatarem pesquisas sobre a relação entre ayahuasca e transtornos psíquicos. Segundo Loyola, estes últimos, o efeito alucinógeno da ayahuasca e os outros derivados da triptamina
podem precipitar severas reações psicológicas adversas, especialmente quando o administrado fora especialmente quando administrado fora do contexto religioso. Segundo Santos, Moraes e Holanda, o que caracteriza o uso problemático ou abusivo de certas substâncias não é necessariamente a quantidade e a frequência de uso destes psicoativos, mas as desarmonias na vida sociocultural, familiar e psicossocial deste indivíduo, sendo assim os sintomas psicopatológicos, quando ocorrem nestes casos de uso ritual de psicoativos, são produzidos a partir do afloramento de condições patogênicas pré-existentes no indivíduo, ativadas pelas reações físico e emocionais desencadeadas pelos alucinógenos. Deste modo, o que provoca a psicose é uma constituição psíquica predisposta que se une a condições ambientais desestruturadoras. E o que desencadeia a psicose latente, funcionando como um gatilho, seria uma alteração da consciência que poderia ser causada por diversos fatores, tais como a ingestão de psicoativos. Uma importante questão é compreender, portanto, o que leva algumas pessoas a terem a vivência de transes divinos, místicos, de visões de rara beleza, e a outras sofrerem medos, experiências persecutórias, visões assustadoras. Para tanto, nos apoiaremos na teoria do imaginário de Jean-Paul Sartre, para buscar uma elu- para buscar elucidar um pouco mais esta questão. Alguns escritores famosos ingeriram substâncias psicoativas para produzir em si a experiência alucinatória, buscando descrevê-la ao público em geral a partir do ponto de vista de sua vivência. Sartre foi um deles, que fez uma experiência controlada de uso de mescalina, ajudado por seu amigo psicólogo clínico Daniel Lagache, visando ter tal experiência para poder escrever seu livro, O Imaginário. Narra Beauvoir, eu não sei pronunciar, que encontrou Sartre ainda dentro dos efeitos da substância alucinógena. Sartre respondeu-me numa voz engrolada que meu chamado o tirava de uma luta contra povos que certamente não teria vencido. Cheguei meia hora depois. Os objetos que percebia deformavam-se de uma maneira horrível. Via guarda-chuvas com formas de corvos, sapatos em forma de esqueletos, rostos monstruosos por detrás dele, e a seu lado formigavam caranguejos, polvos, coisas escarninhas. Pelas descrições já feitas dos estudiosos, as visões imaginárias de Sartre são temáticas comuns aos efeitos dos alucinógenos. A partir dos escritos de Sartre sobre o tema, que alinham sua experiência controlada no uso de psicoativos e sua fundamentação existencialista, vamos buscar contribuir na elucidação do fenômeno imaginário advindo do uso de drogas.